Boa tarde, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma aula de zoologia. Hoje a gente vai falar sobre os ácaros, certo? Os ácaros, eles são artrópodos, assim como os insetos e assim como as aranhas, os escorpiões e os crustáceos, certo? Qual a principal característica, né, dos artrópodos, que a gente já viu na outra aula? Eles são animais invertebrados, possuem o exoesqueleto, tá? Que é, o nome já diz, externamente, o esqueleto deles é externo, certo? Porém, existem diferenças básicas entre ácaros e insetos, e também crustáceos, é o número de pernas, certo? Então, essas diferenças são bem básicas, mas como todos são artrópodos, todos possuem o que a gente chama de pernas articuladas, porque o termo artrópodes quer dizer pernas articuladas. Existem outras diferenças também com relação à estrutura corporal, tá? Então agora a gente vai começar a ver os ácaros. Vocês vão observar que os ácaros, eles são bem diferentes dos insetos. Os insetos tinham cabeça, tórax e abdômen. Já os insetos, a morfologia deles é bem diferente. Tá? Então vamos começar então a falar sobre a ordem acarina. Nessa foto aqui, gente, é uma foto de microscopia eletrônica, tá? De um ácaro. Esse ácaro aí é o ácaro que está na poeira, tá? Onde mais a gente encontra ácaro? Esses ácaros que nos dão alergia. Esses ácaros são encontrados aí. Cobertor, travesseiro, né? Qualquer sofá, qualquer superfície, né? Que tenha essa textura de tecido e que não é lavada periodicamente, certo? Tem ácaro, tá? Então, por isso que algumas pessoas que possuem alergia, né, que são mais sensíveis, elas não podem ficar com o cobertor muito tempo, né? Troca por edredom, né? Que acumula menos, não que não acumule, pode acumular, mas o cobertor, a lã, tende a acumular um pouco mais de ácaro, certo? Bichinho de pelúcia, muita criança não pode com bichinho de pelúcia, porque acumula muito ácaro também, tá? A não ser que você toda semana lave o bichinho de pelúcia. Então, hoje em dia, muita gente até preconiza não dar bichinho de pelúcia para as crianças devido ao desenvolvimento dessas alergias. Tá? Então, primeira informação, os ácaros, eles são... tem aqueles que atacam as plantas, porém, existem aqueles que nos causam também doenças e causam doenças aos animais, certo? Então, como eu falei, ó, vida livre ou parasita. Existem alguns ácaros que não parasitam nada, tá? E no final dessa aula a gente vai ver até que tem alguns que nos ajudam a combater os ácaros que são pragas agrícolas, são os ácaros predadores, certo? Então, de maneira geral, assim como os insetos, né, não são todos que são nocivos às plantas. Bom, eles são microscópicos, tá? Muitos até muito pequenos só são visíveis com lupa, tá? Então, somente com a lupa que se pode visualizar os ácaros, a grande maioria. Eu tenho até uma lupa aqui para mostrar para vocês, muitos aqui já devem ter visto. Deixa eu abrir aqui. Como a gente não vai ter aula ao vivo, né? Mas se Deus quiser, a gente dá para fazer uma prática. Ó, é essa lupinha aqui, ó, tá? Essa lupinha que vai fazer com que a gente consiga visualizar o ácaro, certo? Então, aqui, ó, vamos supor, aqui, vou usar a calculadora aqui, ó. Aqui é uma superfície, eu coloco, tá? Essa partezinha aqui mais, tem um quadradinho, e a parte de cima é a lupa, eu coloco e visualizo aqui, nessa parte de cima. E eles não têm sem segmentação,
tá? Então, nós temos aqui uma característica, o corpo deles não é segmentado, já vou mostrar como é o corpo deles, até uma denominação bem difícil de guardar, tá? Tem até algumas curiosidades sobre essas denominações aí, que depois eu conto. Bom, então nós temos aqui como exemplo o carrapato, que é o ambioma, tá? Que é o parasito do boi, tem os carrapatos que parasitam cachorros, né, e outros animais, né, e parasita a gente também, tá? Também carrapato estrela, né, que vai transmitir a febre maculosa, que é um tipo de doença que as pessoas podem pegar e é fatal em 90% dos casos, tá? É a riquete e a riquete, tá? Então, isso os agrônomos têm que ficar ligados. Toda vez que pega carrapato, se começar a sentir como se fosse um mal-estar, tipo, acho que eu comecei a ter uma gripe. Se pegou carrapato recentemente, fique perto, vá no hospital e já fala com o médico, acho que eu estou com suspeita de febre maculosa. Se a febre maculosa, se você não cuidar no início, a pessoa morre com hemorragia, é terrível, tá? Então, os agrônomos têm que tomar muito cuidado com o carrapato. Bom, temos o Demodex, que é o cravo do rosto, tá? Então, o cravo do rosto também é um tipo de ácaro, certo? E o Sarcóptes, que causa a sarna, que é um problema também que dá na pele, né? Dá em outros animais também, que, né, coça pra caramba e é transmitida também, pode ser transmitida até de pessoa para pessoa aí, né? Se tem um contato muito intenso aí, tá? Mas o Sarcóptes, ele também é um tipo de ácaro, tá? Então, assim, os ácaros, eles podem, então, ser ou inofensivos, ou seja, vida livre, podem ser parasitas do homem, dos animais, certo? E também podem causar também problemas nas plantas, certo? Então, aqui o nosso foco vai ser na planta. Mais tarde, vocês vão ter uma disciplina chamada acarologia e nematologia, em que eu vou me aprofundar, aqui eu vou dar um apanhado geral, tá, na zoologia. Vou dar um apanhado geral e lá eu vou especificar os ácaros que atacam cada cultura agrícola, tá? Aqui eu vou citar alguns e de uma maneira mais básica, para vocês já terem uma noção. E depois, lá na acarologia, a gente vai ter um bimestre só de acarologia e um bimestre de nematologia, tá bom? Bom, tá aqui a morfologia dos ácaros, certo? Então, aqui a gente pode ver, o gnatossoma. Então, aqui, ó, aqui é o aparelho bucal dele, tá? Ele tem aqui a parte bucal com estilete. Essa primeira parte é chamada de gnatossoma, que é a área onde tem o aparelho bucal. Depois nós temos aqui o propodossoma, que é como se fosse a cabeça dele, mas aqui não é cabeça, tá, gente? Depois o metapodossoma, que é a maior parte do corpo, parte mediana. E aqui a parte final é opistossoma, certo? Então, é aqui, tudo isso é chamado de idiossoma. E o gnatossoma com o propodossoma é chamado de proterossoma, e o metapodossoma com o opistossoma é chamado de esterossoma, certo? A curiosidade aqui, gente, que ficou famosa uns 2 anos atrás, na prova de acarologia, né? Eu coloquei esse desenho e falei para eles colocarem os nomes, tá? Pelo menos esses aqui. O aluno colocou cabeça, ombro, joelho e pé, que nem na música da Xuxa, tá? Virou meme, foi até parar no Instagram, certo? Então, por favor, gente, não esqueçam, não é cabeça, ombro, joelho e pé, nem cabeça, tórax e abdômen como nos insetos, certo? É gnatossoma, propodossoma, metapodossoma e opistossoma, ok? Então, vamos ver alguns ácaros aqui. Ácaro da leprose, gente. Esse ácaro, ele é muito famoso, por quê? Tá? Ele é um ácaro que
destaca o citros, que foi uma das principais pragas dos citros. Hoje ele está bem controlado, você tem produtos bem eficientes, porém, há uns 20, 30 anos atrás, era bem problemático, né? E ele causava estrago, causa ainda, né? Mas hoje já se tem um bom controle. Bom, o Brevipalpus, gente, ó, o nome dele, ó, é Brevipalpus fenicis, tá? Não é Phoenicis, se fala fenicis. É um vírus, certo? É um vírus que é transmitido por esse ácaro, tá? E aqui, gente, olha o que ele vai causar. Ele vai andando e vai se alimentando. No que ele vai se alimentando, ele vai propagando, injetando esse vírus. E aí vai causar essas lesõezinhas aqui, ó. Tá? Isso aqui é muito comum de ver. Não tanto assim, mas às vezes tem uma lesão, duas lesões. E também pode ter na folha, ó. Isso a gente vê muito em pomar doméstico. Em pomar comercial, dificilmente a gente vai ver isso. Por quê? Eles já pulverizam muito com acaricida. Então, dificilmente a gente vai se deparar com isso num pomar comercial. Mas, se vocês estiverem, né, aí no sítio aí de algum parente e tal, ou muitos moram no sítio, e tiver algum pé de laranja, tá? Que não é pulverizado periodicamente, vocês podem verificar que tem algumas plantas, alguns frutos que vão ter essas lesões, certo? Então, aqui é que a gente chama de leprose. Ah, professora, tem problema se eu pegar essa laranja, descascar? Tipo, não tem problema, tá? Então, isso aí não vai causar nada no homem, não vai transmitir para o homem, não tem nada disso, né? Nessa época de coronavírus aí, a gente falou em vírus, a gente fica assustado. Mas isso aqui não tem problema nenhum, tá? O único problema é, se tiver um ataque intenso, vai diminuir a produção e vai diminuir a vida útil dessa planta. Se tiver um ataque intenso, não for tratado, vai ter perda, tá? Mas se tiver algumas poucas lesões e alguém chupar essa laranja, não vai ter problema nenhum para essa pessoa. Tá? E a estética, né, gente? Você vai colocar um fruto aí na quitanda, no mercado lá, né? Ou seja, a dona de casa vai olhar aqui e falar, ai, que coisa nojenta, não vou comprar, né? Só os agrônomos que compram, como eu, né? Então, mas se a gente for ver, as donas de casa, quem não conhece, vai falar, não vou comprar isso aí não, vai que faz mal pra gente. Mas não faz mal nenhum. Bom, a biologia dele, gente, então, ele nasce de um ovinho, certo? Tem até um cabinho esse ovo aqui, bem interessante. Aí nasce a larvinha, certo? Dessa larva vai sofrer a epidíse, ou seja, vai trocar o exoesqueleto, vai virar a protoninfa. Da protoninfa vai trocar o exoesqueleto e vai virar a deutoninfa. Lembra? Aqui não tem pupa, não tem essas coisas aqui, ó. É larva, protoninfa, deutoninfa e depois vira adulto, certo? Então vamos contar. Quantas pernas o ácaro tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Quando ele é larvinha, ó, que coisa interessante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ele nasce, ele tem uma perninha a menos aqui. Depois ele já desenvolve mais uma, tá? Então, aqui uma foto com ele na planta, ó, eu pego desse site aqui. E aqui ele também numa laranja. Então, vocês observam que ele tem essa coloração meio que laranja, avermelhada, tá? Então, fica até mais fácil da gente ver na lupa, pela cor dele. Tá? Não é tão difícil assim. Próximo ácaro, ácaro da fosferrugem. Este ácaro aqui, pronuncia assim, ó, Phyllocopitrutta oleivora, certo? Eu estudei esse ácaro da fosferrugem no meu mestrado. Eu fiz a biologia dele em diferentes temperaturas,
quase morria. Eu sonhava com eles. Fechava o olho e sonhava com eles. Bom, então vamos lá. O que o ácaro da falsa ferrugem faz, gente? Ele vai causar algum sintoma, tá? Que vão apresentar uma coloração escura. Então, por isso que chama falsa ferrugem, tá? Porque ele não é uma ferrugem verdadeira, que a ferrugem verdadeira, que tem aí na soja, no eucalipto, né? São causadas por micro-organismos, certo? Então, no ferrugem da soja, ferrugem do eucalipto, é causada geralmente por fungos, né? Então, aqui não tem vírus, não tem fungo, não tem bactéria, não tem nada. É somente uma falsa ferrugem causada pelo tipo de alimentação do inseto, não, do ácaro, né? Por quê? Oxida, ó, este sintoma é resultado da oxidação pelo contato com os raios solares com o óleo extravasado através do rompimento das glândulas da epiderme do fruto, em consequência do ataque do ácaro da falsa ferrugem. Então, o ácaro vai lá, ele insere o seu aparelho bucal, tá? As células ali da epiderme, né, possuem glândulas. Isso vai extravasar, certo? Vai oxidar esse olhinho que está extravasado, tá? Contato com o sol, esse óleo oxida e vai aparecer o escurecimento na casca do fruto, tá? E vai dar esse aspecto ferruginoso, como se o fruto estivesse ficando enferrujado. Lembrando que não tem nenhum micro-organismo envolvido aqui. Na leprose, sim, tinha um vírus. Aqui não tem nem vírus, nem fungo, nem bactéria. Então, vamos ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, essa parte aqui que tá mais escurecida? Isso é a ferrugem. E aqui, gente, um ataque intenso de ferrugem. Neste caso aqui, pessoal, o fruto está já endurecido, tá? Está bem endurecido. E nessa foto aqui do meio, a gente observa aqui essas bolinhas brancas aqui são os ovos e essas amarelinhas aqui, que parece uma virgulinha, são os ácaros. Ele é bem menor que o leprose. Ele é bem menor. Tá? Por isso que o pessoal chama de também ácaro da mulata. Ou mulata. Ah, não, meu pomar está com a mulata. Certo? Hoje é politicamente incorreto falar isso, né? Mas antigamente falava. Próximo ácaro. Ah, uma curiosidade, gente, voltando aqui, esqueci. O ácaro da falsa ferrugem também não tem problema comer o fruto, certo? E mas o que vai acontecer? Alguém vai comprar um fruto dessa cor todo enferrujado? Não vai, tá? Então, isso aí também, geralmente o que está muito atacado, né, que tá feio, né, muito, digamos, enferrujado, vai para a indústria, tá? Não vai para a quitanda, para o mercado, porque não vão querer comer. Problema também, tá? O teor de vitamina C desses frutos é menor, já foi provado, né? Diminui o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Porém, gente, se eu pegar um fruto nesse estado aqui, tá? Eu vou notar que esses frutos que tá atacado, mas não tá endurecido, tudo, ele vai ser um pouco mais doce, tá? Então, vai ter um aumento do índice de sólidos solúveis, que, consequentemente, dá um sabor mais adocicado. Então, um fruto atacado pela ferrugem, ele é um fruto mais doce, porém, ele tem menor teor de vitamina C, certo? Outro ácaro, gente. Esse ácaro aqui é o Calácaro zébia, certo? Esse ácaro, ele parece o ácaro da falsa ferrugem e ele ataca a seringueira.
Então, vocês podem ver aqui é uma foto em microscopia eletrônica também, tá? Estão vendo aqui que ele tem o mesmo formato do da ferrugem, ele é da mesma família do da ferrugem. Olha aqui, gente. Perdas de até 30% na produção do lácteos em alguns clones de Hevia brasiliensis, que é a seringueira. Então, ele é uma das principais pragas da seringueira. Tá? Então, mas, voltando, né, é um ácaro que geralmente só atua na seringueira, tanto é que ele tem o nome dele, né, Calácaros hevia, ele já tem o nome dele até associado à seringueira, certo? Então, assim, só há problema mesmo na seringueira e ele vai causar, alterar a fotossíntese, né, diminuir a fotossíntese, o que vai causar perdas na produção do lácteo. Ácaro branco. Esse ácaro aqui, gente, o nome dele é terrível, né? Mas até o final do semestre vocês vão conseguir falar. Polífago Tarsonemus latus. Certo? Então, nós temos aqui o ácaro branco, o nome já diz, né? Ele é branco. Certo? Aqui. E aqui o desenho dele, ele tem um formato mais arredondado. Tá? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 perninhas aqui também. Por ter esse nome, polífago tarsonemus, polífago quer dizer se alimenta de várias coisas. Então, ele ataca várias plantas, certo? Então, existe uma infinidade. Depois, quando a gente for ver em acarologia, vocês vão ver a infinidade de plantas que ele pode atacar, tá? Então, ele pode atacar a soja, ele pode atacar o feijão, é um monte de coisa que ele ataca, tá? Então, nós temos aqui o ácaro branco, certo? E aqui, gente, olha que ovo interessante que é o dele. Ele tem como se fosse aqueles plástico bolha, certo? Ele tem essas bolinhas aqui, tá? Então, isso aqui é um ovo, tá? Tem gente que olha na fala que cada um desses aqui é um ovo, cada pontinho. Não, isso é um ovo só, certo? Bom, aqui uma curiosidade, ó. O macho, mesmo sendo menor que a fêmea, possui o hábito de carregar a pupa, eles chamam de pupa, a fêmea, que ainda não é adulta, tá? Não sei por que eles chamaram de pupa aqui. Para o acasalamento no momento da emergência. Então, ou seja, ele já carrega eu falo que ele pega para criar, né? Então ele fica lá cuidando daquela pupinha lá. Quando ela vira adulta, ela já está perto dele para acasalar. Tá? Então ele fica carregando ela até ela virar adulta para poder ocorrer o acasalamento. Tetranicus urtice é um outro ácaro, tá? Esse aqui é o ácaro rajado. Por que eu coloquei esse ácaro aqui? Porque ele é um ácaro também, assim como o Polífago tarsonemus, ele é um ácaro que ataca várias coisas, vários culturas, certo? Eu, por exemplo, criei esse ácaro já no laboratório. Até se alguém conseguir esse ácaro, a gente pode até conseguir criar novamente em plantas de feijão. Tá? Bem fácil de criar. Um dos ácaros mais fáceis de criar em laboratório é esse aqui. Você tem alguns 3 vasinhos com feijãozinho ali, ele em 3 dias está infestado. Então, o ácaro está aqui, ele tem as características dessas 2 manchas escuras aqui, tá? E essas manchas elas vão escurecendo conforme ele vai crescendo e se alimentando. Quando ele é novinho, ele é bem verdinho. Depois essas manchas vão escurecendo conforme ele vai se alimentando e crescendo. E aqui são os ovos. E uma característica deste ácaro, pessoal, é que ele tece peia. Olha aqui. Estão vendo aqui? Tá? Muita gente fala, isso aqui é causado por aranha? Não, gente, isso aqui é ácaro. Existem vários ácaros que também tecem peia, e o ácaro rajado é um deles.
certo? E olha, vocês estão vendo cada pontinho aqui, ó, ou é ovo ou é ácaro. E eles ficam andando, eles circulam entre a teia, certo? Eles circulam entre a teia. Opa. O que eles fazem? Eles se alimentam do líquido extravasado das células foliares rompidas pelo seu aparelho bucal. E aí o que acontece? As folhas vão ficando esbranquiçadas e posteriormente secas e necrosadas, certo? Então, começa com um leve esbranqueamento ali, clarinho, e depois vai amarelando e por fim secando e caindo, certo? Ou seja, ocorre uma desfolha precoce das plantas. Ácaros predadores. Então, nós temos aqui, lembra que eu falei que nem todos os ácaros são danosos, tanto para os homens, animais e plantas? Aqui é um que nos ajuda, ó. Aí, ó. Tem um erro aqui, ó. Saiu errado aqui o acento. Nós temos aqui o ácaro Neuseius barkeri, tá? Que é um ácaro predador. O que é predador, gente? Ele se alimenta de outro ácaro. Então, quando a gente tem problema de ácaro, já existem criações de ácaros predadores. O pessoal vende para os produtores, em vez de aplicar acaricida, tá? Solta esses predadores e eles acabam com os ácaros, porque eles são bem terríveis, eles são muito vorazes. Então, exemplo aqui, ó, Neuseius barkeri e o Phytozeus macrophylla. São dois ácaros predadores. Acabou. Pessoal, então é isso, certo? Então, eu passei alguns ácaros aí, vocês têm que saber qual a importância de cada ácaro, características, certo? E eu vou passar um estudo dirigido sobre essa aula, tá? E vocês vão me entregar, mandar pelo WhatsApp mesmo, até as 6 horas da tarde, certo? E depois vocês, quem puder, envia pelo Moodle, tá? Não precisa ser hoje, pode ser semana que vem. E quem não tiver acesso ao Moodle, tiver algum problema, envia no e-mail, ok? Então, a aula de hoje é essa, tá? Vou mandar as pessoinhas aí depois. E vocês fazem, quem quiser faz à mão, quem quiser faz manuscrito, quem quiser à mão tira foto e manda, ou baixa aquele programinha de scanner no celular, eu tenho, é bem legal. E manda até 6 horas da tarde para mim, ok? Então, vamos ver se a gente consegue voltar daqui uns 15 dias, né? Mas vamos ver os acontecimentos, certo? Então, um bom final de semana em casa, aproveitem para descansar e também para estudar, tá bom? Então tá, gente, um abraço, fiquem com Deus, tá? E desculpa alguma coisa que eu ainda estou me adaptando a esse tipo de aula, tá? Prometo melhorar nas próximas. Um abraço, gente. Tchau, tchau.